145. Viver em outro mundo. Capítulo 879. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawai não zombou dos métodos da raça divina. Ele pensou que era apropriado para os divinos fazerem isso. Os divinos tinham decidido se distanciar das raças vassalas. Naturalmente, por causa disso, eles não tratariam bem aquelas pessoas. Se os divinos lhes fornecessem alimentos apropriadamente, então os divinos seriam os únicos a sofrerem no final. Ele assentiu e disse: quantos continentes decidiram participar nesta ação? Yan Jian assentiu e disse, respondendo ao mestre: desta vez, todos os 10 continentes decidiram participar. Decidimos que esse assunto é o bastante para chacoalhar o reino divino inteiro. Precisamos reprimir isso o mais cedo possível. Zhao Ai assentiu, então ele perguntou novamente: no continente Touro, quantos especialistas com armas suprema existem? Yan Jian imediatamente respondeu: atualmente, existem 4 anciãos supremos no continente Touro. Golden dos touros divinos, ele é aquele derrotado pelo mestre. Tem Moroga dos capricórnios divinos, Geiu dos câncer divinos e Ziterkarna dos sagitários divinos. Incluindo eu, estes são os únicos anciãos supremos que a raça divina pode enviar. Os outros precisam lidar com as raças vassalas e as raças estrangeiras. Zhao Ai assentiu, o arranjo da raça divina era muito bom. Sem saber a força de verdade de Zhao Ai, 5 anciãos supremos deveriam ser uma escolha segura. Mesmo se fosse impossível matar Zhao Ai, seus números ainda poderiam lhes permitir se proteger. Ao mesmo tempo, deixar 5 anciãos supremos para trás era o número certo para lutar contra as 3 armas supremas das raças estrangeiras. Dessa maneira, as raças estrangeiras achariam difícil atacar. Zhao Ai olhou para Yan Jian e disse: os outros continentes enviarão mais reforços para o continente Toro. Como os divinos lidariam com a rebelião? Yan Jian disse uma palavra: matar. Embora Yan Jian dissesse uma única palavra, Zhao Ai pode sentir a sede de sangue por trás. Os divinos de cada continente tinham raças vassalas com uma larga população. Por causa disso, os divinos apenas teriam uma maneira de lidar com eles, e essa maneira era matar. Parece que os divinos estavam ficando sérios desta vez. Zhao Ai assentiu e então acenou sua mão: tudo bem, você pode voltar. Yan Jian se curvou para Zhao Ai antes de se virar e partir. Zhao Ai queria que ele retornasse para a camada onde os mortos-vivos supostamente ficavam. Depois que Yan Jian partiu, Laura e as meninas chegaram. Laura olhou para Zhao Ai e disse: irmão Ai, os divinos se tornaram mais implacáveis. Mas desta vez, conseguimos ganhar uma arma suprema. Certo, Tyria, deixe-nos dar uma olhada. Então faremos o espaço analisá-la. Zhao Ai sorriu levemente e assentiu. Com uma intenção, a arma suprema apareceu dentro do espaço. Assim que a arma suprema apareceu, uma notificação foi ouvida: traje de combate das 12 constelações detectado. Estabelecendo banco de dados de semente. Semente adicionada: traje de combate das 12 constelações, semente de cristal do escorpião. Semente pode ser plantada em terra fértil. Semente pode ser colhida uma vez. Anfitrião pode escolher a quem entregar o traje de combate. Se a pessoa for desleal ao anfitrião, então o anfitrião pode escolher pegar o traje de combate de volta ou fazer o traje atacar a pessoa. Traje de combate atual pode ser transformado em uma bola de cristal e mesclar com o cajado do anfitrião. Como o anfitrião tem uma habilidade de cristalização melhor, e avisado que o anfitrião não use esse traje de combate. Uma vez mesclado com o cajado, o traje de combate não poderá ser danificado. Traje ganhará pequena consciência e somente despertará quando chamado. Traje de combate pode ajudar o anfitrião em batalha, pedindo que o anfitrião prossiga com a fusão. Com esse tanto de informação, era impossível para Zhao Ai compreender tudo. Mas depois de perguntar para Caer, ele finalmente entendeu. O espaço tinha reconhecido a arma suprema da raça divina como um tipo de traje de combate. Esse traje de combate seria importante para ajudar o proprietário na batalha. E por causa deste traje de combate, o espaço tinha feito uma página de semente especial na loja. Haviam várias entradas para esta página,
Mas a única desbloqueada era a semente escorpião. Essa semente precisaria de uma estação inteira para crescer. Depois que amadurecer, produziria uma bola de cristal. Selado dentro desta bola estava uma armadura igual à arma suprema do clã escorpião. Zhao Ai pode dar essa armadura para seu povo. E se a pessoa fosse infiel, Zhao Ai poderia usar o traje para matar a pessoa ou ele poderia simplesmente confiscar o traje. Por outro lado, o traje de combate escorpião se tornou uma bola de cristal. Essa bola de cristal pode ser combinada com o cajado de Zhao Ai. Neste momento, o traje de combate escorpião parece com algo feito de um tipo especial de metal. Uma vez que for combinado com o cajado de Zhao Ai, se tornaria um com ele. No entanto, como a habilidade de cristalização de Zhao Ai era mais poderosa defensivamente, não havia necessidade de Zhao Ai usar esse traje. Ele só pode usar o traje como uma arma, como a besta invocada de Yanjian. Essa informação era uma coisa muito boa para Zhao Ai. Esse traje de combate era considerado uma arma suprema pela raça divina. Embora não fosse tão poderosa quanto o navio do Rei do Inferno, ainda não poderia ser subestimada. Zhao Ai agora estava planejando plantar um lote delas. Uma vez que a guerra começar, então Zhao Ai teria um exército de pessoas usando esses trajes. Naquele momento, quanto mais os soldados seriam fortalecidos. Zhao Ai estava apenas preocupado em melhorar o poder de combate da Legião Diabólica. O que faltava na Legião Diabólica agora eram boas armaduras e armas. Se eles usassem esses trajes, então os dois assuntos seriam resolvidos. Embora Laura e as meninas tivessem conseguido ouvir a notificação, seu entendimento era muito menor comparado ao de Zhao Ai. Após ouvir a explicação de Kair, elas finalmente entenderam. Elas comemoraram. Essa era uma surpresa absoluta para elas, uma enorme surpresa prazerosa. Eles podem plantar armas supremas. Além do espaço, nenhum outro lugar no mundo era capaz de fazer isso. Zhao Ai estava igualmente feliz. Ele rapidamente disse: comece imediatamente. Assim que Zhao Ai disse isso, o traje de combate no espaço foi subitamente coberto por uma luz branca. Logo, a luz se condensou numa bola de cristal vermelho sangue. Essa bola não era muito grande, provavelmente quase do tamanho do olho de um dragão. Zhao Ai virou sua mão e a bola de cristal apareceu. Zhao Ai inspecionou a bola e descobriu o símbolo astrológico do escorpião dentro. Então Zhao Ai aproximou seu cajado da bola, dissolvendo a bola de cristal em pouco tempo e fundindo ao cajado. Logo, o símbolo do escorpião apareceu no cajado, mais nada. Zhao Ai começou a empunhar o cajado e o balançou suavemente. Então uma enorme cauda de escorpião feita de cristal vermelho apareceu dentro da cabine. Essa cauda de escorpião parecia com aquela do traje de combate do escorpião, mas também não era igual. Parecia mais poderoso e mais robusto que antes. Zhao Ai olhou para a cauda de escorpião e assentiu. Então ele disse: agulha da cauda. A cauda de escorpião obedientemente se moveu. Zhao Ai descobriu que a ponta da cauda de escorpião parecia diferente comparada aos escorpiões normais. Geralmente, uma cauda de escorpião seria orientada a atacar na frente. No entanto, essa cauda era feita de algo que pode atacar em todas as direções, similar a um chicote. Zhao Ai deu um aceno satisfeito antes de dar outro comando: ataque à esquerda. A cauda de escorpião obedientemente balançou para a esquerda antes de se separar e começar a atacar. Depois disso, Zhao Ai tentou atacar o lado direito. Zhao Ai deu um aceno e então disse: transformar. Zhao Ai queria ver como o traje de combate poderia protegê-lo durante uma luta. Assim que a voz de Zhao Ai caiu, o traje de combate do escorpião lentamente se transformou numa forma humanoide. Entretanto, o traje não cobriu o corpo de Zhao Ai. Ao invés disso, ela se transformou em uma armadura corporal completa. O corpo inteiro era feito de cristais vermelhos sangue. Era muito lindo. Mesmo as juntas eram feitas de cristal, elas pareciam suaves, perfeitamente capazes de lidar com movimentos humanos. Zhao Ai pode ver que o capacete tinha a mesma forma que aquela usada por Yanji antes. Contudo, esse traje aqui não precisava de alguém para usá-lo. O traje pode se mover por conta própria. Zhao Ai sorriu e então disse: receber. Então a armadura voltou a ser uma bola de cristal e então se fundiu com o cajado de Zhao Ai. Laura e as meninas viram tudo do começo ao fim. Após ver o desempenho da cauda de escorpião, todas elas sorriram. Depois de guardar a armadura de escorpião, Zhao Ai se virou para Kair e disse:
Cair, faça alguns ajustes no espaço. Torne um pouco do espaço em solo fértil e plante alguns trajes de combate lá. Cair assentiu. Neste momento, solo fértil era usado para a produção de ervas. Essas ervas iam ser usadas para fazer poções de nível Deus. O que Zhao Ai queria fazer era dar espaço para alguns trajes de combate enquanto minimizava o impacto na produção de poções de nível Deus. Para Cair, esse era um assunto muito simples. Naturalmente, não importa o que ela decidisse fazer, as ervas certamente seriam afetadas. O que Cair precisava fazer era se certificar que o efeito fosse o mais baixo possível. Depois de falar com Cair, Zhao Ai olhou para as meninas e disse: eu não esperava que as armas supremas tivessem tamanho uso. Parece que coletar todas as 13 certamente seriam úteis para nós. O que vocês acham? Laura sorriu e disse: certamente será de ajuda. Irmão Ai, os divinos saberão que nós saqueamos seus suprimentos. Viver em outro mundo. Capítulo 880. Zhao Ai sorriu friamente e disse: eles descobrirão com certeza. Mas eles não descobrirão imediatamente, talvez amanhã ou depois de amanhã. Afinal, eles não têm coisas como peixes mensageiros para comunicação. Vamos retornar para o continente Ark por enquanto. Se os divinos vierem procurar por sua frota, então podemos usar essa oportunidade para lidar com sua base. Laura sorriu levemente e disse: eu sabia que você diria isso. Mas eu acho que devemos dizer para Binge sobre nosso plano. Os soldados vassalos no continente Touro não têm ideia de que a rebelião já começou. Se lidarmos com a base, então eles podem ser usados como bucha de canhão pelos divinos. Litsi deu um aceno e disse: irmão mais velho Ai, não somos amigáveis com as outras raças vassalas. Se nos tornarmos inimigos deles, então nossas ações futuras encontrariam mais problemas. Seria melhor se Binja contatasse essas raças vassalas antes de começar a atacar a base. De qualquer forma, não estamos com muita pressa. Mesmo se roubarmos os grãos e navios dos divinos, estará tudo bem enquanto não deixarmos eles saberem. Enquanto os divinos estiverem procurando por seus navios, Binja e os outros podem contatar aqueles soldados vassalos. O que você acha? Zhao Ai pensou sobre isso por um momento antes de assentir. Ele entendeu que essa não era uma guerra que pode ser terminada em pouco tempo. E se ele quisesse reter as armas supremas, ele precisaria trabalhar muito duro. Hoje, ele só foi capaz de abater o Ancião Supremo Escorpião porque o Ancião tinha desprezado ele. Ao mesmo tempo, também foi por causa das atualizações recentes feitas no navio do Rei do Inferno. Deste ponto em diante, deter os Anciãos Supremos não seria fácil. Se os Anciãos Supremos quisessem fugir com toda a sua força, então haveria pouco que Zhao Ai poderia fazer. Agora que os divinos tinham sofrido uma derrota, eles definitivamente fortalecerão sua defesa. O próximo lote de grãos pode ser entregue por 2 anciãos. Embora Zhao Ai estivesse confiante em lidar com 2 anciãos, não era fácil capturá-los se eles decidissem escapar. Zhao Ai não pode ignorar os Anciãos Supremos. Seria impossível para esta guerra terminar se eles continuassem livres. Mais importante, Zhao Ai pensou em algo. O reino divino tinha 13 continentes, 12 dos quais foram nomeados seguindo as 12 constelações. A última não foi. Se as armas supremas estivessem de acordo com as 12 constelações, então qual seria a 13ª arma suprema? Zhao Ai franziu a testa após pensar sobre isso, mas no final, ele balançou sua cabeça e parou de pensar sobre isso. Ele descobriria mais tarde. Litsi viu Zhao Ai assentir, então franzir e depois balançar sua cabeça. Ela ficou confusa, então perguntou: irmão mais velho Ai, qual é o problema? Eu disse algo errado? Zhao Ai olhou para Litsi e sorriu. Você não disse nada de errado. Eu apenas estava pensando em muitas coisas. Vamos ver Binja e lhes dizer para contatar as raças vassalas. Então ele se levantou e saiu. Binja e os outros estavam do lado de fora atualmente. Eles estavam lá desde a luta. Eles ainda não tinham retornado para seus quartos. A luta foi um enorme golpe em suas mentes. Um ancião supremo da raça divina foi morto por Zhao Ai. Isso estava completamente fora de suas expectativas. Além disso, eles não tinham a capacidade para ajudar na batalha. Isso os fez se sentirem desconfortáveis. Em suas mentes, eles eram apenas bagagens em frente ao poder de Zhao Ai. Saber que você é inútil o deixaria com um gosto amargo em sua boca. Entretanto,
Eles não tinham escolha além de reconhecer o poder de Zhao Ai. Na batalha entre Zhao Ai e os divinos, eles nem mesmo precisavam se mover. Embora fossem figuras fortes em seus clãs, eles não eram nada comparados a Zhao Ai. Mas mesmo que eles recebessem um serviço, não era em batalha. Isso os deixou bastante depressivos. Hider olhou para o rosto de Binja e disse: Velho Binja, você está esperando pelo comando do Senhor Zhao Ai? Você não está apenas esperando por nada. Binja forçou um sorriso e disse: Pelo menos não tivemos muito o que fazer agora. E com nossa força, você acha que poderíamos participar nas batalhas do Senhor? Não estaríamos simplesmente cortejando a morte. Yeta sorriu também. Ela não pode deixar de lembrar como ela tinha sido arrogante na frente de Zhao Ai. Esse pensamento a deixou envergonhada. Talvez naquele tempo Zhao Ai estivesse olhando para eles como se fossem idiotas. Hider olhou para suas expressões e sorriu. Binja e Yeta olharam para ele em confusão. Eles não sabiam por que ele estava sorrindo. Hider sorriu levemente e disse: Eu só quero dizer que seguir o Senhor realmente expandiu nossos horizontes. No passado, acreditaríamos se as pessoas nos dissessem que os anciãos supremos podem ser mortos. Quando Binja e Yeta ouviram isso, eles não conseguiram segurar as risadas. Certo, antes, se lhes dissessem que um ancião pudesse ser derrotado ou morto, então eles definitivamente tratariam como uma piada. Mas agora, com o quanto eles haviam visto, eles definitivamente acreditariam. Enquanto o grupo conversava, Zhao Ai de repente abriu a porta e entrou. Depois de vê-lo, os três imediatamente se levantaram e fizeram uma saudação. Zhao Ai acenou sua mão e olhou para as três pessoas antes de dizer: Sobre o que vocês estavam conversando? Binja sorriu e disse: Apenas conversando sobre assuntos normais. O senhor não precisava descansar? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Foi inútil. Certo, Binja, eu só quero perguntar. Quando você pode dizer aos soldados vassalos no continente Touro que seu povo já começou a rebelião? Binja pensou por um momento antes de responder. Isso não seria fácil. A esta altura, os divinos têm monitorado as raças vassalas de perto. Contatá-los não seria muito fácil. Eu acho que deveria levar cerca de meio mês. Zhao Ai franziu suas sobrancelhas. Ele não disse nada por um tempo. Então ele assentiu e disse: Tente fazer isso o mais cedo possível. Não espere que os divinos sejam os únicos a lhes dizerem. Quanto mais cedo contatá-los, mais cedo poderíamos conquistar a base. Em troca, menos perdas haveria para as raças vassalas. Binja respondeu com uma voz séria: Senhor, tenho certeza, certamente faremos um melhor uso do tempo. Zhao Ai assentiu e disse: Fale para seu pessoal também. Diga a eles para não ficarem ansiosos demais para se mover. Vá com calma e espere por um tempo antes de atacar. Binja assentiu e disse: Tudo bem, certamente repassaremos as palavras do Senhor apropriadamente. Zhao Ai assentiu, então ele virou sua cabeça na direção do continente Touro e disse: Desde que essa batalha começou, eu não consegui contar quantas vidas foram perdidas. Talvez esse seja o destino de alguém de um reino inferior. Para aqueles nos reinos superiores, não somos nada além de formigas que estão lutando para sobreviver. Só que eles não sabem que nós formigas temos sentimentos também. Binja e os outros não entenderam sobre o que Zhao Ai estava falando. Enquanto eles estavam olhando para Zhao Ai em confusão, Zhao Ai olhou para eles e sorriu amargamente. As ações feitas pelos divinos todo esse tempo têm sido orquestradas por uma pessoa. Adicione um pouco de ambição, e teremos o estado atual de hoje. Se derrotarmos os divinos, então aquela pessoa teria que mudar as maneiras de como ele opera. No final, nada importaria. Certo, eu deveria parar de falar. Não importa o que essa pessoa esteja planejando fazer, eu ainda preciso derrotar a raça divina. Dessa maneira, talvez eu consiga encontrar a pessoa controlando tudo isso. Binja e os outros permaneceram em silêncio. Eles ainda não conseguiam entender as palavras de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para os três e disse: Depois que chegarmos no continente Touro, vocês devem desembarcar e arrumar maneiras de se encontrar com soldados vassalos. Eu posso te dar algum equipamento espacial com comida dentro. Nós precisamos que eles estejam saudáveis de corpo e mente para que possam ajudar a lidar com os divinos. Agora que pilhamos os suprimentos da raça divina, os divinos com certeza tirariam mais de sua comida. Não seria bom para nós se eles morrerem de fome.
Binja e os outros não eram idiotas, então eles imediatamente entenderam o que Zhao A estava dizendo. Assim os três assentiram. Os divinos certamente sabiam sobre a rebelião que estava acontecendo atualmente, mas os soldados vassalos ainda estavam no escuro. Por causa disso, o método dos da raça divina de matá-los de fome tinha sido um sucesso. Zhao A olhou para os três antes de virar sua mão, tirando equipamentos espaciais. Esses equipamentos espaciais eram aqueles pegos da frota da raça divina. Dentro de cada um deles haviam provisões para o exército. Zhao A deu esses itens para Binja e os outros e disse: aqui estão os grãos pegos da frota da raça divina. Dê-eles para os soldados e certifique-se de que os divinos não descubram. Se os divinos descobrirem sobre isso, então teríamos que começar nosso ataque prematuramente. Os três assentiram. Neste momento, o navio do Rei do Inferno já tinha chegado no continente Touro. Zhao A virou sua cabeça para os três e disse: vocês podem descer. Depois que o assunto for resolvido, me procurem em um local seguro. Eu estarei esperando por vocês lá. Binja e os outros assentiram antes de descerem do navio e mergulhar na direção da fortaleza da raça divina. Depois que as três figuras desapareceram, Zhao A retornou para seu quarto. Depois de entrar, Zhao A imediatamente chamou Kair. Kair, o que aconteceu? Por que você me chamou? Kair de fato chamou Zhao A. Contudo, Binja e os outros não podiam ouvir. Kair assentiu e disse: jovem mestre, a família Uneal começou a investigar e eles estão indo na direção do Império Aksu. É possível que eles encontrem os mortos-vivos logo. Zhao A olhou fixamente, então ele imediatamente ficou curioso. Ele virou sua cabeça para Kair e disse: oh, bom. Vamos ir dar uma olhada. Eu quero ver a resposta da família Uneal assim que eles encontrarem os mortos-vivos. Então ele se sentou no sofá enquanto Kair abria o monitor. Viver em outro mundo. Capítulo 881. No monitor estava uma pequena equipe de armaduras mágicas. Essa equipe era composta de 3 tanques blindados com um total de 50 armaduras mágicas dentro. Ao todo, esses tanques blindados podem carregar 60 armaduras mágicas. Entretanto, eles deixaram 10 espaços livres para que pudessem trazer materiais vivos e fontes de energia junto. Os 3 tanques blindados entraram no desfiladeiro da salvação no Império Aksu. Sua velocidade não era nem um pouco menor que qualquer automóvel da Terra. Contudo, essa era a primeira vez de Zhao A vendo um veículo tão rápido devido ao seu tamanho. Zhao A calculou que os tanques tinham atingido a velocidade de quase 200 km por hora. Após alcançar esse cálculo, Zhao A não conseguiu acreditar que isso era verdade. Não haviam muitos carros na Terra que podiam atingir 200 km por hora. Não se deve esquecer que esses tanques continham 20 armaduras mágicas, atingindo um peso de mais de 100 toneladas. E com a resistência do vento, como essas coisas poderiam atingir essa velocidade? Isso era impossível. No entanto, depois dos cálculos do espaço, Zhao A finalmente se convenceu. Aquelas coisas volumosas realmente tinham esse tipo de velocidade ultrajante. Zhao A não entendia como isso poderia ser possível. Porque essas coisas seriam tão rápidas. Mas quando ele pensou sobre os navios, Zhao A achou que poderia ser possível. Os grandes navios do plano Atlanta não eram lentos, embora eles deslocassem 1 milhão de toneladas. Isso era estranho por si só, mas como os navios estavam velejando em água, Zhao A não tinha nenhum ponto de referência para anotar. Contudo, quando ele lembrou da vez que os 4 navios encontraram uma pequena tempestade, Zhao A notou que embora o vento e a chuva parecessem normais, as ondas causadas pela colisão na proa do navio voaram mais do que o esperado. Havia apenas uma explicação para isso: o navio era muito rápido. Após fazer medidas, Zhao A descobriu que esses navios tinham uma velocidade infinitamente maior que os outros navios da Terra. Depois de pensar nisso, Zhao A entendeu que não importa se era tanques ou navios, ambos estavam usando formações mágicas. É possível que o plano Atlanta estivesse usando suas formações para reduzir o peso de seus tanques e navios. Isso lhes permitiria avançar rapidamente. Quando ele pensou sobre isso, Zhao A não pôde deixar de se sentir animado sobre as formações mágicas e armaduras mágicas do plano Atlanta. Sua civilização tecnomágica tinha atingido um grau muito alto. Quer seja no continente Aqua ou no Reino Divino, ambos precisavam admirar o plano Atlanta quando se trata de armaduras mágicas ou formações mágicas.
Zhao Ai também descobriu que os tanques de guerra do plano Atlanta eram divididos em vários tipos. Um deles era o tanque em forma de tartaruga. Esse tanque em forma de tartaruga era o mais lento, mas é o que mais pode carregar. Além disso, suas defesas eram as melhores. Também havia um tanque de guerra em forma de tigre. Esse tanque era o mais comumente usado no plano Atlanta. Seu poder de fogo e velocidade eram muito melhores que os tanques em forma de tartaruga. Suas armas o tornaram o mais usado normalmente no plano Atlanta. O terceiro tipo de tanque de guerra era o tanque em forma de leopardo. Esse era o tanque mais rápido entre os três. Porém, por causa de sua velocidade, ele não podia carregar muito peso. Seu poder de fogo também era inferior comparado aos tanques em forma de tigre. Esse tipo de tanque era mais especificamente usado para transmitir informação. No entanto, os tanques de guerra que Zhao Ai podia ver na verdade, eram tanques de guerra em forma de tigre modificados. Não só sua velocidade pode ser comparada aos tanques leopardo, também pode saltar para frente como os outros tanques em forma de tigre. Mas fazer esses tanques também era mais problemático comparado a fazer quaisquer outros tanques em forma de tigre. Por causa disso, apenas alguns desses tanques existiam no plano Atlanta. Depois de passar pelo desfiladeiro da salvação, os tanques agora estavam dentro do Império Aksu. Embora o Império Aksu tivesse experienciado guerras no passado, suas montanhas não eram como a montanha Akikra onde Zhao Ai matou cada besta mágica lá. Por causa disso, era possível ver várias bestas mágicas ali. Existiam várias bestas mágicas dentro do Império Aksu. Embora Zhao Ai tivesse movido as pessoas do continente Ark, ele não teve muito tempo para cuidar das bestas mágicas. Mesmo que não houvesse tantas marés de bestas no Império Aksu, ainda haviam muitas bestas mágicas. Agora que as pessoas do Império Aksu tinham migrado, o lugar naturalmente se tornou um paraíso para as bestas mágicas. Todos os tipos de bestas mágicas correram e se estabeleceram no Império Aksu. No entanto, os três tanques do plano Atlanta não se importaram com aquelas bestas. Eles só matariam as bestas mágicas que viessem perturbá-los. Outras vezes, eles apenas avançariam. Zhao Ai não entendeu o que esses tanques estavam fazendo. Se eles quisessem explorar, então eles deveriam parar e olhar em volta deles. Por que eles avançariam em frente desse jeito? Não era algo que exploradores fariam. Na verdade, Zhao Ai não sabia que os três tanques realmente foram enviados para explorar. Eles estavam indo para o norte do continente Ark para procurar por pessoas, ou mesmo achar traços do porquê eles partiram. A família Uneal enviou pessoas para o sul também. Contudo, essas pessoas só passeariam pelo Império Leon. Eles não conseguiram alcançar o Império Buda pois suas provisões eram limitadas. Por causa disso, Zhao Ai só notou a equipe indo para o norte. Depois de alguns cálculos, a equipe indo para o norte encontraria as criaturas do submundo em breve. Embora a velocidade dos tanques fosse bastante rápida, o continente Ark era muito grande. Se eles quisessem explorar todo o continente, então não levariam 1 ou 2 dias. Por causa disso, a equipe acampou em uma cidade média do Império Aksu quando a noite chegou. Depois de ver que a equipe tinha ido descansar, Zhao Ai se virou para Laura e disse, parece que eles ficariam no continente Ark por um tempo, não precisa se preocupar. Eu só não sei se as pessoas do plano Atlanta lutariam contra as criaturas do submundo quando a hora chegar. Laura sorriu levemente e disse, isso pode não ser a causa. Eles poderiam parar seu avanço ao norte e focar na parte sul do continente. É possível que eles fiquem interessados com a fenda espacial primeiro. Zhao Ai assentiu, isso é bem possível também. De qualquer forma, nós não teremos que nos preocupar. Não estamos com medo deles, pelo contrário, eu espero que eles venham. Eu só não sei se eles podem vir em meio mês. Naquele momento, nós estaríamos começando nossa luta contra a raça divina. Laura forçou um sorriso e disse, quando esse momento chegar, então teríamos que lutar em 2 lados. Certo, irmão Ai, diga esse assunto para o clã Thunder e os outros também. Faça-os se preparar. Zhao Ai assentiu e disse, certo, vamos dizer a eles. Vá organizar esse assunto enquanto eu vou ver Benji e os outros. Laura assentiu, então junto com Alexia e as meninas se viraram e partiram. Por outro lado, Zhao Ai mudou a imagem do monitor para o grupo de Benji. Benji e os outros já tinham chegado na vizinhança da fortaleza da raça divina. Eles não avançaram com pressa, ao invés disso,
Eles acamparam dentro de uma floresta e descansaram bem. Quando Zhao viu que nada estava para acontecer, ele fechou o monitor e foi tomar banho. Depois de relaxar, seu corpo piscou e ele foi visitar os demônios. Os demônios já tinham enviado o terceiro lote de soldados da Legião Diabólica para o cenário inferno neste momento. Enquanto isso, os demônios dentro do espaço demoníaco também eram cuidados por Zhao. Seu estado atual não era pior comparado ao espaço Ark. Embora o espaço Ark recebesse mais cuidado de Zhao, os demônios ganhavam muita atenção também. Mais importante, os demônios gostavam muito de seu ambiente. Além de sentir aquele ar que era muito melhor aqui, as pessoas do espaço Ark não pensaram muito sobre o seu novo lar. Afinal, o continente Ark e o espaço Ark eram muito similares. Por outro lado, o estado dos demônios era diferente. Os demônios valorizaram esse presente. Em suas mentes, seria melhor se eles pudessem prosperar em tal ambiente. Por causa disso, cada demônio estavam dando 200% de seu esforço para desenvolver sua terra. Isso fez sua sociedade melhorar suavemente. Quando Zhao veio ao espaço demoníaco antes, ele já havia dito ao grande rei demônio e o rei demônio dragão sobre o estado atual da guerra contra a raça divina. Atualmente, os dias do grande rei demônio e do rei demônio dragão estavam indo muito bem. Os demônios estavam ocupados desenvolvendo suas próprias terras. E como o espaço era muito grande, e cada raça tinha sua própria terra, nenhum conflito tinha ocorrido. Os assuntos que os dois precisavam cuidar eram bem poucos. No reino demoníaco, cada raça e clã lutaria por terra por causa de comida. Cada conflito que ocorria precisaria da atenção do grande rei demônio. Ao mesmo tempo, as cidades no reino demoníaco também eram suscetíveis a ataques feitos por bestas mágicas e desastres naturais. Tudo isso precisava da ajuda do grande rei demônio. No entanto, essas coisas não ocorriam no espaço. O espaço era muito grande, então cada raça teria ampla terra para si, eliminando os conflitos causados por terra. Ao mesmo tempo, as bestas mágicas no espaço demoníaco eram fracas e também havia muita fruta do pão dentro. Com a adição do arroz de bambu, outros grãos e vegetais, o problema com comida foi resolvido também. No espaço, também havia a igreja para trocar coisas. Enquanto alguém colocar algo de valor igual, então o espaço faria uma troca. Isso reduziu ainda mais os recursos por conflitos. Por causa dessas coisas, o grande rei demônio estava muito relaxado. Os demônios quase tinham alcançado um estado de alto padrão para uma sociedade onde a lei e a ordem prevaleciam e o crime estava no ponto mais baixo. Zhao veio para o espaço demoníaco desta vez para discutir o assunto da moeda da raça demoníaca. No passado, o reino demoníaco não tinha nenhuma forma de moeda. Todos trocavam pelo que queriam. Eram como os homens-fera, onde eles usariam seu argali para trocar por suprimentos. Para os demônios, suprimentos eram mais preciosos que ouro. Entretanto, as coisas eram diferentes no espaço. O espaço não tinha falta de suprimentos. O espaço demoníaco era completamente autossuficiente. Neste caso, uma forma de moeda era necessária. Caso contrário, seria impossível colocar valores nas trocas de suprimentos. Isso pode até causar conflito entre as pessoas. Para os demônios se desenvolverem mais, eles precisariam de uma forma de monetização. Zhao já tinha pensado sobre isso há muito tempo. Ter moeda também seria muito benéfico durante transações com os outros espaços. Isso significa que Zhao estava planejando ter os vários espaços trocando entre si no futuro. Zhao já havia iniciado esse assunto com o grande rei demônio. Sendo o líder sábio que ele era, o grande rei demônio concordou de imediato. No entanto, os meios de moeda tinham se tornado um problema. Cada cenário do espaço pode produzir minérios de ouro. Entretanto, os demônios atingiram um estado extremo de proteção ambiental. Mesmo quando eles construíam suas casas, eles se certificariam de que causariam a menor quantidade de dano nas redondezas. Com essa mentalidade, como eles poderiam aguentar minerar suas montanhas por minério de ouro? Os demônios com certeza discordariam. Zhao não pode deixar de suspirar após pensar sobre a conduta da raça demoníaca. Ele ficou se perguntando o que mais fazer. Ele não pode minerar por ouro e ele não pode usar moeda de papel também porque precisaria cortar as árvores para produzir papel. Além disso, moeda de papel à prova de falsificação era impossível. Se dinheiro falsificado aparecesse mais tarde,
Então a moeda do espaço demoníaco entraria em crise. A raça demoníaca poderia entrar em guerra por causa disso e Zhao Ai não queria que isso acontecesse. Zhao Ai foi para o espaço demoníaco porque queria discutir uma solução. E como esse não era seu forte, ele levou Lao e Huiyun com ele. Quando os três apareceram no espaço demoníaco, o grande rei demônio e o rei demônio dragão estavam fazendo suas refeições. As coisas que os dois comeram eram simples. Esse era um hábito que eles desenvolveram no reino demoníaco. O grupo de Zhao Ai apareceu na frente do palácio. Os guardas da Legião Diabólica imediatamente os descobriram após chegarem. Os guardas não os bloquearam. Ao invés disso, eles fizeram uma saudação e enviaram uma pessoa para informar o grande rei demônio e o rei demônio dragão sobre sua chegada. Após ouvir que Zhao Ai havia vindo, o grande rei demônio e o rei demônio dragão imediatamente saíram e os receberam no salão de jantar. Depois disso, eles fizeram pessoas organizarem os talheres e a comida mais uma vez. Depois que tudo foi tratado, o grande rei demônio se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, você está aqui para discutir o assunto da nossa moeda? Você veio com algumas soluções? Nos últimos dias, o grande rei demônio teve uma dor de cabeça enquanto pensava neste assunto. Porém, ele ainda não chegou em uma boa solução. Viver em outro mundo. Capítulo 882. Zhao Ai tinha pensado sobre vários métodos antes, mas esses métodos não funcionariam. Isso foi até um tempo atrás quando ele estava escaneando o espaço. Ele lembrou sobre essas coisas do continente Ark, cartões de cristal. Zhao Ai tinha obtido muitos cartões de cristal do continente Ark antes. No entanto, cartões de cristais eram inúteis para o espaço. Mas então, depois de mais atualizações, o espaço agora pode transformar cartões de cristal em moedas de ouro e o contrário também. Por causa disso, bancos já eram predominantes no espaço Ark e cartões de cristal tinham se tornado mais necessários para as pessoas do continente Ark. Na Terra, seu cartão de banco pode ser usado para comprar coisas. Entretanto, se você usar para gastar no exterior, então você teria certos problemas. Além disso, se fosse perdido, roubado ou hackeado, então você teria problemas enormes. Porém, essas coisas não aconteceriam no espaço. No espaço Ark, cartões de cristal eram divididos em dois tipos. O primeiro tipo era o cartão de cristal comum. Esse cartão de cristal era como qualquer dinheiro comum para ser usado em gastos. O outro tipo era um cartão de cristal pessoal. Esse cartão só pode ser usado por si próprio. Aparência, impressão digital, tipo sanguíneo, atributo de energia, e outras qualidades do proprietário eram usadas para personalizar esses cartões. Nenhuma outra pessoa pode usar exceto o proprietário. Essa medida de proteção pode ser impossível na Terra, mas no continente Ark, pode ser alcançada. Além disso, Zhao Ai vinculou cada ID da pessoa em seu cartão de cristal pessoal. Dessa maneira, o cartão teria a informação de seu proprietário, tornando conveniente para as pessoas usarem. Neste ponto, esses cartões de cristal eram largamente usados no espaço Ark. Desta vez, Zhao Ai queria implementar esse sistema na sociedade demoníaca. Por causa disso, quando o grande rei demônio perguntou a Zhao Ai por ideias, ele imediatamente lhe disse sobre os cartões de cristal. Após ouvir a explicação, o grande rei demônio assentiu e disse: Esses cartões de cristal são muito bons. Senhor, deixe-me ver esse cartão que você descreveu. Zhao Ai assentiu e então tirou um cartão. Como esse cartão era o mesmo usado pelas pessoas do continente Ark, Zhao Ai também tinha um. Isso também era efetivo para promover o uso do cartão. Após receber o cartão e inspecioná-lo, o grande rei demônio assentiu e disse: Bom, senhor, isso é bastante útil. Quando podemos começar a usar esse cartão? Zhao Ai sorriu levemente e então disse: Eu vou preparar alguns bancos nas suas cidades primeiro, com o propósito de liberar cartões personalizados. Ao mesmo tempo, eu vou te fornecer dispositivos de transferência. Esses dispositivos de transferência não são tão grandes, eles são tão grandes quanto uma peça de jade. Enquanto duas partes atingirem um acordo de preço, eles podem inserir seus cartões neste dispositivo de transferência e fazer a transação. É bastante conveniente de usar. O grande rei demônio sorriu e disse: Então o senhor já pensou até nisso? Tudo bem, eu não tenho problemas com isso. Vamos ir de acordo com o plano do senhor. Zhao Ai assentiu e então disse: Bom, então está resolvido. Você precisa discutir esse assunto com seu povo primeiro.
Quando vocês chegarem em um acordo, então você pode me chamar e eu imediatamente construirei os bancos. O grande rei demônio assentiu e disse, tudo bem, então eu terei que pedir ao Senhor para esperar. Certo, Senhor, como as coisas lá fora estão indo. Você precisa que enviemos tropas. Zhao Ai balançou a cabeça e disse, neste momento, não existe a necessidade. Nós apenas saqueamos uma frota de suprimento da raça divina. Isso atrasará seus planos, pois eles precisariam achar comida para si. Também tem as pessoas do plano Atlanta chegando no continente Ark. Aqueles caras não seriam uma ameaça por algum tempo. Levará um tempo até uma luta acontecer. Você não tem que se preocupar com o exterior por algum tempo. O grande rei demônio sorriu e disse, eu não estou ansioso sobre isso. Quanto mais ganharmos tempo, melhor seria. Eu só quero enviar alguns soldados da Legião Diabólica para fora para um teste. Zhao Ai sorriu levemente e disse, apenas vá com calma, não tenha necessidade de apressar. Certo, no futuro, eu posso ser capaz de conceder armaduras especiais para os soldados da Legião Diabólica. Quando a hora chegar, eu informarei você. O grande rei demônio encarou. O senhor conseguiu encontrar um equipamento apropriado? Zhao Ai sorriu e disse, sim, a raça divina não tem algumas armas supremas. Se pegarmos aquelas armas supremas e fazermos armaduras de combate, então isso não seria ótimo. Após ouvir Zhao Ai, o grande rei demônio não conseguiu evitar o choque. Ele nunca esperou que Zhao Ai realmente teria essa ideia. Agarrar armas supremas. Somente Zhao Ai pensaria nisso. O grande rei demônio tinha visto quão fortes armas supremas eram. Para ser honesto, embora ele tivesse uma arma de domínio, depois de ver a arma suprema da raça divina, ele sentiu uma explosão ocorrer na sua mente. Os divinos eram de fato dignos de seu nome. Embora as armas supremas parecessem simples, o grande rei demônio sabia que elas eram extremamente fortes, muito melhor que armas de domínio. Antes dos demônios conhecerem Zhao Ai, apenas um demônio tinha uma arma de domínio. Por causa disso, o grande rei demônio estava ciente de quão difícil era fabricar armas desse calibre. Isso era especialmente verdade quando se trata de armas supremas. Agora, Zhao Ai na verdade queria fazer armas supremas. Não é de admirar que o grande rei demônio ficasse surpreso. Zhao Ai olhou para o grande rei demônio e sorriu. Não se preocupe com isso, eu já ganhei uma arma suprema. Atualmente só estou esperando para pegar as outras. Eu acredito que teríamos outra grande colheita logo. Entretanto, como as coisas são especiais, existem certas dificuldades quando se trata de produção em massa. Eu só posso fornecer em lotes para a Legião Diabólica. O grande rei demônio se levantou e então olhou para Zhao Ai. Senhor, se você realmente conseguiu fazer armas supremas, por favor, me dê uma. Zhao Ai olhou fixamente. Ele estava confuso para o grande rei demônio enquanto perguntava, Vossa Majestade, você é o rei do reino demoníaco. Ter sua carruagem de guerra do demônio já é bom. Por que você iria querer uma arma suprema? Você quer entrar no campo de batalha no futuro? O grande rei demônio encarou. Então ele sorriu amargamente e disse, certo. Mesmo que eu seja o rei, eu ainda penso sobre essas coisas diariamente. Zhao Ai olhou para o grande rei demônio e então sorriu. Você é realmente um maníaco de luta. Tenho certeza, armas supremas não seriam um problema. Se as condições me permitirem fazer navios do rei do inferno, então eu lhe darei um também. Zhao Ai agora pode entender por que o grande rei demônio queria uma arma suprema para si. Armas supremas eram extremamente importantes para guerreiros. Se Zhao Ai equipar a legião diabólica inteira com armas supremas, então eles podem mudar sua lealdade e devoção para Zhao Ai. Por causa disso, o grande rei demônio ficou preocupado. Embora a legião diabólica tivesse se tornado forte, eles ainda eram leais ao grande rei demônio. Se Zhao Ai lhes conceder armas supremas, então sua mentalidade pode mudar. Mesmo que os pensamentos do grande rei demônio sobre Zhao Ai tivessem sido influenciados pelo espaço, ainda não tinha alcançado um estado similar a Shui e os outros. O grande rei demônio ainda tinha seus próprios pensamentos e isso era compreensível. Afinal, cada líder precisaria de um coração de aço para prosperar. Seria difícil mudar sua mente comparando com as pessoas comuns. Zhao Ai percebeu este ponto, portanto ele prometeu ao grande rei demônio que ele lhe daria uma arma suprema. Ao mesmo tempo, se fosse permitido, ele também daria um navio do rei do inferno ao grande rei demônio. Quando ele ouviu Zhao Ai,
O grande rei demônio não pôde deixar de encarar. Seu coração acelerou quando ele se curvou para Zhao Ai e disse: Senhor, obrigado. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Não seja educado demais. Você tem que resolver os assuntos aqui o mais cedo possível para que os bancos possam ser feitos. O grande rei demônio assentiu e disse: Senhor pode ter certeza. Eu cuidarei disso o mais rápido possível. Zhao Ai assentiu antes de levar Laura e Huyen para deixar o espaço demoníaco e retornarem para o navio do Rei do Inferno. Após retornar, Laura imediatamente se virou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, o grande rei demônio parece ter algumas reservas. Senão, ele não teria pedido por uma arma suprema. Zhao Ai sorriu e disse: É entendível, não se preocupe com isso. Vamos apenas deixar os assuntos seguirem seu próprio caminho. Eu não temo suas reservas, enquanto ele não querer se rebelar, então está tudo bem. No final, os divinos ainda são nossos inimigos. Como os demônios já estão dentro do espaço, não precisamos ficar ansiosos sobre isso. Laura assentiu. Neste momento, Litsi veio e disse: Irmão mais velho Ai, como foi? Depois disso, Laura contou tudo o que aconteceu no espaço demoníaco. Depois que Litsi terminou de ouvir, seus olhos não puderam deixar de arder quando ela disse: Irmão mais velho Ai, o grande rei demônio parece ser incapaz de diferenciar o bem do mal. Que tal lhe ensinarmos uma lição? Zhao Ai sorriu levemente e disse: Não precisa. A posição do grande rei demônio é bastante alta na raça demoníaca. Se lidarmos com ele, então pode ter uma influência negativa nos demônios. De qualquer forma, o grande rei demônio só tem essa pequena reserva. Não tem nada de errado sobre isso. Litsi estava um pouco indignada. Ela bufou friamente e disse: Fomos bons para os demônios, mas ele ainda tem algumas dúvidas. Esse tipo de pessoa precisa aprender uma lição. Zhao Ai ligeiramente disse: Você está errada. Quem te disse que feitos bons sempre são devolvidos? Lembre-se, ser bom para os outros não significa necessariamente que os outros seriam bons para você. As mentes das pessoas são as coisas mais misteriosas no mundo. Você sabe por que o espaço é formidável? É porque ele pode influenciar a mente das pessoas, mesmo que um pouco. Litsi assentiu, embora ela ainda estivesse um pouco com raiva. Ela sabia que Zhao estava certo. Neste mundo, haviam pessoas que morderiam as mãos que os alimentou. Se você pensar que suas boas ações seriam retribuídas, então você é muito ingênuo. Não demoraria muito até que sua vida terminasse. Laura não queria que um tópico tão sério continuasse, então ela virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, vá descansar. Uma grande batalha não vai acontecer nos próximos dias. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para Kair e disse: Kair, preste atenção em Benji e nos outros. Se houver qualquer problema, então vá ajudá-los. Neste momento, eles são muito úteis para nós. Kair assentiu. Depois disso, Zhao Ai foi descansar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.